Fala galera do canal Assuntos Futebol. Hoje vamos relembrar a brilhante carreira de um dos maiores camisas 10 que o Brasil já viu, Djalminha. Um craque que encantou os gramados com sua habilidade, visão de jogo e gols inesquecíveis. Djalma Feitosa Dias, mais conhecido como Djalminha, nasceu no dia 9 de dezembro de 1970 no Rio de Janeiro. Filho de Djalma Dias, um lendário zagueiro da seleção brasileira, ele herdou o talento no sangue e fez história com a bola nos pés. Não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Vamos ao vídeo. Djalminha começou a dar os primeiros passos no futebol. Nas categorias de base do Flamengo, clube que o revelou e onde estreou profissionalmente em 1989, no rubro-negro, rapidamente mostrou sua qualidade, conquistando o campeonato carioca em 1991. Com dribles desconcertantes, passes precisos e uma habilidade única, ele chamava a atenção de todos os amantes do futebol. Djalma Feitosa Dias, mais conhecido como Djalminha, foi um dos jogadores mais habilidosos do futebol brasileiro nos anos 90. Filho do lendário Djalma Dias, zagueiro da seleção brasileira, Djalminha herdou não apenas o nome, mas também a paixão pelo futebol. Antes de brilhar em clubes como o Deportivo La Coruña, onde se consagrou na Europa, ele deu seus primeiros passos como jogador profissional no Flamengo. Djalminha chegou ao Flamengo em 1989, com apenas 19 anos. Vindo das categorias de base do Vasco da Gama, ele encontrou na Gávea o espaço para desenvolver seu futebol técnico. Habilidoso e criativo, sua visão de jogo e habilidade no drible o tornaram um jogador diferenciado, ainda que sua personalidade forte também tenha chamado a atenção. No Flamengo, Djalminha fez parte de um time que contava com jogadores experientes como Zico, Júnior e outros jovens talentos. Apesar de não ser um dos protagonistas naquele momento, conquistou títulos importantes, incluindo Copa do Brasil de 1990. Foi parte do elenco campeão, ajudando a consolidar o Flamengo como uma força nacional. Campeonato Carioca de 1991, um título que sempre teve grande peso no cenário estadual. Djalminha era conhecido por sua genialidade dentro de campo. Um camisa 10 clássico com passes precisos, habilidade em dribles curtos e uma visão de jogo apurada. Porém, no Flamengo, ele ainda estava em formação e enfrentou certa dificuldade para ganhar espaço em um elenco repleto de grandes jogadores. Em 1993, após passar por altos e baixos no clube e enfrentar algumas polêmicas, Djalminha deixou o Flamengo. Ele foi para o Guarani, onde começou a ganhar destaque nacional e atraiu os olhares de clubes internacionais. Embora sua passagem pelo Flamengo não tenha sido tão marcante quanto em outros clubes de sua carreira, Djalminha é lembrado como um dos talentos promissores que a Gávea revelou. Ele aprendeu e amadureceu no clube, carregando consigo a experiência adquirida para brilhar nos gramados do Brasil e do mundo. Djalminha manteve uma relação de respeito com o Flamengo, mesmo após sua saída. Seu período no clube foi fundamental para moldá-lo como o jogador que se tornou referência no futebol técnico e criativo. E assim foi a trajetória de Djalminha no Flamengo. O Flamengo perde o jogo e os jogadores perdem a cabeça. Renato e Djalminha quase saem no tapa. Foi precisa a intervenção dos companheiros. E os brigões prometiam um novo round no vestiário, mas ficou só na promessa. Qual o motivo da briga? Sei, tem que perguntar pra ele. Eu simplesmente pedi pra ele voltar pra marcar, nada mais. Se ele tomar aquela atitude, ele é um profissional, ele deve assumir o que ele faz, né? Então, a única coisa que eu pedi pra ele era pra ele voltar pra marcar na jogada, ele tomou aquela atitude, não sei porquê. Essa pergunta deve ser feita pra ele. O que ele respondeu pra você? Não sei, ele ficou bravo, não sei, de uma hora pra outra ele tomou aquela atitude. Não sei, acho que tem que perguntar pra ele. A mim eu faço, e bem feita dentro de campo. Mas você correu atrás dele pra tentar pegá-lo depois do jogo? Não. Tinha terminado o jogo em conversar. Vocês, inclusive, pelos gestos, pareciam ter marcado uma briga aqui pro vestiário. Não, Mike Tyson está preso, Maguila está esperando briga por aí. Nós somos jogadores de futebol, não boxeadores. Foi uma reclamação de uma maneira grotesca que não tinha sentido. Eu me aborreci, fui falar com ele, houve a troca de empurrões e isso lamentavelmente prejudicou o grupo que não merecia isso. O Renato falou que não entende sua atitude, ele só reclamou para você marcar melhor. Mas se fosse isso, eu não falaria nada porque eu não sou louco. Eu acho que as pessoas sabem o que faz e devem assumir, né? Eu sou por esse lado, eu assumo o que eu fiz e principalmente porque eu fui empurrado e eu não tenho sangue de barata e empurrei também.
Após deixar o Flamengo em 1993, Djalminha encontrou no Guarani de Campinas o ambiente ideal para brilhar e consolidar sua carreira no futebol brasileiro. Foi nesse período que ele se destacou como um dos jogadores mais habilidosos do país, chamando a atenção do futebol nacional e internacional. Djalminha chegou ao Guarani em um momento em que o clube buscava se reerguer no cenário brasileiro. No Bugre, ele teve mais liberdade para ser o protagonista do time, algo que não conseguiu no Flamengo, onde a concorrência por espaço era maior. No Guarani, Djalminha jogou como um verdadeiro camisa 10, assumindo o papel de organizador do meio-campo. Com passes precisos, dribles desconcertantes e visão de jogo apurada, ele comandava o ataque do time. Sua habilidade nas bolas paradas e seus chutes de média distância também chamaram a atenção. Apesar de o Guarani não conquistar títulos de grande expressão durante sua passagem, Djalminha foi peça-chave em campanhas competitivas. Seu desempenho foi consistente. As atuações de Djalminha pelo Guarani chamaram a atenção de grandes clubes do Brasil, e em 1994 ele foi contratado pelo Palmeiras, que vivia o auge da era Parmalat. Sua passagem pelo Bugre foi curta, mas extremamente impactante, que representou a tradição do clube em revelar e desenvolver talentos. Ele ajudou a manter o Guarani competitivo em um período desafiador, marcando sua passagem com lances geniais e muita criatividade. Djalminha no Guarani é um exemplo de como um jogador pode se destacar, mesmo em um clube fora do eixo mais midiático, deixando sua marca com futebol de qualidade. E assim foi a trajetória de Djalminha no Guarani. Djalminha no Palmeiras, a era de ouro da Parmalat. Após se destacar no Guarani, Djalminha chegou ao Palmeiras. Em 1994, durante um dos períodos mais vitoriosos da história do clube, a chamada Era Parmalat. No Verdão, ele consolidou sua fama como um dos camisas 10 mais habilidosos do futebol brasileiro. Chegada ao Palmeiras, Djalminha foi contratado para integrar um elenco estrelado, que já contava com jogadores como Rivaldo, Edmundo, Zinho e Evair. Apesar da forte concorrência, sua habilidade e genialidade rapidamente conquistaram a torcida alviverde. No Palmeiras, Djalminha brilhou em partidas memoráveis e foi peça-chave em importantes conquistas. Campeonato Paulista de 1994. Djalminha ajudou o Palmeiras a conquistar o bicampeonato estadual. O time era uma verdadeira máquina de fazer gols. E Djalminha foi essencial na criação das jogadas ofensivas. Campeonato Brasileiro de 1994. No mesmo ano, o Palmeiras sagrou-se bicampeão brasileiro. Djalminha foi um dos destaques da campanha, encantando com sua técnica refinada, visão de jogo e dribles desconcertantes. No Palmeiras, Djalminha desempenhou o papel de maestro no meio-campo. Seu estilo de jogo envolvia passes precisos, lançamentos milimétricos e gols de grande plasticidade. Ele também se destacou nas cobranças de falta, marcando gols decisivos. Sua personalidade forte, entretanto, gerou polêmicas, especialmente em um elenco recheado de estrelas. Essa característica marcante contribuiu tanto para momentos de genialidade quanto para atritos nos bastidores. Em 1996, Djalminha deixou o Palmeiras rumo ao futebol japonês, indo para o Fushimizu Expulse. Apesar de sua saída precoce, ele deixou um legado de lances memoráveis e títulos importantes no clube. Djalminha é lembrado até hoje como um dos grandes camisas 10 da história do Palmeiras. Sua passagem pelo clube foi marcada por momentos de brilho individual e conquistas coletivas que ajudaram a consolidar a Era Parmalat como uma das mais vitoriosas do Verdão. E assim foi a trajetória vitoriosa de Djalminha no Verdão. A passagem de Djalminha pelo Deportivo La Coruña, entre 1997 e 2002, é considerada o auge de sua carreira. No clube espanhol, ele se tornou um dos grandes ídolos da história, ajudando a equipe a viver o período mais vitorioso de sua existência. Chegada ao Deportivo, Djalminha foi contratado pelo Deportivo em 1997, vindo do Palmeiras, em um momento em que o clube buscava se firmar entre os grandes da Espanha. O time já contava com jogadores talentosos como Mauro Silva, Fran e Bebeto, e Djalminha chegou para ser o cérebro da equipe. A magia em campo. Desde sua estreia, Djalminha impressionou pela habilidade, visão de jogo e inteligência tática.
Com passes milimétricos, dribles desconcertantes e um estilo de jogo criativo, ele rapidamente conquistou os torcedores. Além disso, suas cobranças de falta precisas se tornaram uma arma letal para o Deportivo. Conquistas e destaques. La Liga, 1999-2000. Djalminha foi o grande maestro do time na conquista do histórico título espanhol. O primeiro e único da história do Deportivo La Coruña. Sua genialidade no meio-campo foi fundamental para a campanha, que desafiou gigantes como Real Madrid e Barcelona. Supercopa da Espanha 2000. Após vencer a La Liga, o Deportivo derrotou o Espanyol e conquistou a Supercopa. Mais uma vez, Djalminha teve papel importante. Campanhas consistentes em La Liga. Além do título, o Deportivo, com Djalminha como protagonista, manteve-se entre os principais times da Espanha, com boas campanhas em competições nacionais e europeias. No Deportivo, Djalminha desempenhou o papel de um camisa 10 clássico, sendo o maestro do time. Ele era a principal fonte de criatividade, criando jogadas de ataque com sua visão privilegiada e controlando o ritmo das partidas. Seu talento natural, combinado com a liberdade tática que recebeu no clube, o tornou um dos jogadores mais temidos da La Liga. Apesar de seu brilho em campo, Djalminha também foi marcado por episódios polêmicos. Em 2002, um desentendimento com o técnico Javier Irureta, em que Djalminha simulou dar uma cabeçada no treinador, selou sua saída do clube. Após o incidente, ele perdeu espaço no time e acabou sendo emprestado ao Áustria Viena, encerrando sua trajetória no Deportivo. Djalminha é até hoje lembrado como um dos maiores ídolos da história do Deportivo La Coruña. Sua genialidade foi essencial para o clube alcançar o maior feito de sua história. O título de La Liga em 1999-2000, apesar de sua personalidade forte, os torcedores guardam com carinho as memórias de seus lances mágicos e sua contribuição para o lendário Super Depor. E assim foi o auge de Djalma no La Coruña. Djalminha teve uma trajetória curta, mas marcante na seleção brasileira. Ele foi convocado para a seleção principal pela primeira vez em 1997 e teve a oportunidade de mostrar seu talento, principalmente como um dos principais meias do futebol brasileiro na época. Aqui estão os detalhes principais de sua passagem pela seleção brasileira. Convocações para a seleção. Djalminha foi convocado pela primeira vez em 1997. Durante a Copa América, competição em que o Brasil se sagrou campeão, ele teve um desempenho destacado na competição, sendo parte importante do time, mas jogando mais como um jogador de elenco. Copa das Confederações de 1997. A Copa das Confederações de 1997, disputada no Japão e na Arábia Saudita, foi um dos maiores marcos na carreira de Djalminha com a seleção. O Brasil venceu a competição, mas Djalminha teve algumas polêmicas em relação ao seu comportamento dentro de campo e não conseguiu se firmar como titular absoluto. Desempenho em amistosos e eliminatórias. Após a Copa das Confederações, Djalminha fez algumas aparições em amistosos e jogos de eliminatórias para a Copa do Mundo de 1998, mas seu nome foi gradualmente deixando a lista dos convocados devido a questões de comportamento e escolhas do técnico. Copa do Mundo de 1998. Djalminha foi convocado para a Copa do Mundo de 1998 na França, mas não chegou a disputar nenhum jogo oficial. A seleção brasileira tinha uma grande quantidade de talentos no meio-campo, o que limitou as chances de Djalminha em campo. Última convocação. Após a Copa de 1998, Djalminha perdeu espaço na seleção brasileira e nunca mais foi convocado. A razão principal foi a dificuldade de se adaptar ao estilo de jogo exigido pela seleção e a presença de outros grandes nomes como Rivaldo e outros que ocupavam as posições no meio-campo. A passagem de Djalminha pela seleção brasileira, embora tenha sido relativamente curta, foi marcada por seu talento criativo e habilidade técnica, mas também por algumas controvérsias relacionadas ao seu comportamento fora de campo e a disputa por uma vaga com outros jogadores de destaque da época. E assim foi a trajetória de Djalminha na seleção brasileira, curta, mas marcante. Bora na barreira, tá aí o goleiro do detalhe, Nunes. 0-0, atenção! Gol de Djalminha para o Brasil! Djalminha batendo por cobertura.
No cantinho do goleiro Lones, 1 para o Brasil. Djalminha, 0 para Costa Rica. Reveja a cobrança primorosa do Djalminha. O Roberto Carlos correu como se for a bater a falta lá. E o Djalminha bateu de cu. A trajetória de Djalminha no Áustria Wien e no Clube América foi um tanto singular, marcando os últimos anos de sua carreira profissional antes da aposentadoria. Aqui estão os detalhes de cada etapa. Austria Wien, 2002-2003. Transferência e expectativa. Após anos de sucesso na Espanha, no Deportivo La Coruña, Djalminha foi emprestado para o Austria Wien, da Áustria, em 2002. Na época, o futebol austríaco não tinha o mesmo destaque das ligas de grandes países europeus, mas a transferência de Djalminha gerou expectativas sobre seu desempenho. Desempenho no México. Djalminha teve um bom início no Basque Clube América, mas não conseguiu manter a regularidade esperada. Embora tenha mostrado lampejos de seu talento e criatividade, os problemas físicos e a falta de ritmo de jogo acabaram dificultando sua adaptação total. Seu tempo de jogo foi irregular e ele não conseguiu se tornar uma grande estrela no clube mexicano. Aposentadoria. No final de 2004, após algumas lesões e um desempenho aquém do esperado, Djalminha anunciou sua aposentadoria do futebol profissional, encerrando sua carreira no Clube América. Djalminha se despediu do futebol profissional após uma carreira brilhante na Espanha e no Brasil, mas seus últimos anos foram marcados por uma fase de declínio. Ainda assim, sua passagem por clubes como o Deportivo La Coruña e sua habilidade técnica ficaram na memória dos fãs, mesmo que seu desempenho no Austria Wien e no América tenha sido mais discreto. Essa foi a trajetória vitoriosa de um dos maiores craques que o futebol já viu. Djalminha, com sua genialidade no meio-campo, encantou o Brasil e o mundo com sua visão de jogo e habilidade técnica. Passou por grandes clubes, conquistou títulos e deixou sua marca no coração dos torcedores. Seu legado é imortal. E aí, curtiu o vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e fazer parte dessa nossa jornada pelo futebol. Se você tem alguma lembrança ou história sobre o Djalminha, compartilhe nos comentários. Vamos trocar ideias sobre esse craque que fez história. Até o próximo vídeo, onde vamos continuar trazendo histórias incríveis do nosso futebol. Abraços e até mais!